Parece estranho, mas foi ontem que nós falamos de que o Fundo Monetário Internacional recomendou a Angola para não fazer mais dívidas e buscar dinheiro no mercado interno por via do imposto e da redução de custos. Mas vemos aqui hoje Angola dizer que solicitou e vai emitir dívidas no mercado japonês de $1 bilhão e no mercado internacional em volta dos 3 mil milhões de dólares para poder financiar a economia angolana e também poder pagar dívidas e assim sustentar o nosso orçamento. Vale também dizer que depois da Bélgica, dos Estados Unidos da América e agora foi a vez do Reino Unido, que também sancionou o Ruanda por estar a ser acusado de invadir a região da República Democrática do Congo. E também o Ruanda já respondeu, o presidente Kagame disse que são acusações infundadas, o Reino Unido, a Bélgica e os americanos decidiram escolher lados, ok? Mas nós, Ruanda, continuaremos aqui em busca da unidade entre os povos africanos. Ponto. Por que razão o Reino Unido agora também sancionou o Congo? E será que Angola está cada vez mais a chegar ao limite da dívida e aqui a violar ou a responder às recomendações do Fundo Monetário Internacional? Fica aqui, meu irmão, se faz favor até o final do vídeo para melhor analisarmos esses dois tópicos importantes que mexem com a economia, a política africana e não só. Faça like neste vídeo, antes que te esqueças, subscreva ao canal se ainda não estás inscrito e também partilhe esse vídeo aqui para os teus grupos do WhatsApp e não só. Venha comprar as gomas da Aki Gomas, estou aqui a zungar. Compre as gomas da Aki Gomas, são as melhores gomas do mundo. Aliás, eu até vou já pedir aqui mesmo para os meus irmãos que nunca leram nenhum dos meus 8 livros, nunca compraram nenhum dos meus cursos, não estão na Cerebros Comunidade, portanto, nunca chegaram próximo de um dos meus produtos, pelo menos comprem um produto do meu parceiro Aki Gomas. Estão aqui os contactos. 600 kwanzas um pacote, pode inclusive revender e não só. Portanto, as gomas da Aki Gomas são as gomas mais saborosas e mais baratas que existem no mercado angolano, africano, global, porque as gomas são entregues em toda parte do mundo. Compre pelo menos um dos meus produtos, ou seja, já que não compras nenhum dos meus produtos, pelo menos compre as gomas da Aki Gomas. Mas assim, vais comprar e vais saborear contigo, consigo, com a sua família e não só, ok? E não esqueças de dizer que estás a ligar a partir do canal Joaquim Kanumba que a Aki Gomas, o CEO da Aki Gomas, lhe fará um bom desconto. Obrigado. Sem mais voltas, vamos aqui começar por analisar a questão da Angola. Vale dizer que Angola vai emitir dívida até 4 mil milhões de dólares para financiar o Orçamento Geral do Estado. Nós, aqui no canal, já falamos imensas vezes sobre as fontes de financiamento ao nosso OGE e também as fontes de despesas do nosso OGE. Todos nós sabemos, inclusive ontem falamos aqui no canal, de que Angola precisa de fazer dívida para poder manter a economia angolana a funcionar, porque senão vamos ao descalabro. E também falei aqui ontem que a economia angolana depende muito do salário da função pública, porque são os funcionários públicos, os policiais, os militares, os professores, os médicos, que levam dinheiro na economia angolana, porque os bancos, todos os outros serviços dependem do salário da função pública. O Estado angolano não pode faltar dinheiro para poder pagar salários e não só. Razão pela qual, sabendo que a economia angolana está em dificuldades a nível de produção interna, a nível de produção de petróleo, a nível de ganhos de juros de capitais e royalties e não só, o governo angolano precisa buscar dinheiro de outra forma. Ou vai pôr imposto, assim vai dificultando a vida dos angolanos, ou vai reduzir custos, vai doer aqui ao executivo, vamos parar de fazer manutenção, de comprar carro, de pagar uma outra bolsa. Falando em bolsas, Burkina Faso cancelou as bolsas para o estrangeiro, porque está a dizer, Ibrahim Traoré está a dizer que, aqui já abri parênteses, está bem? Ibrahim Traoré está a dizer que os nossos jovens vão para estudar para fora e não regressam. E muitas vezes a instituição que financia os bolseiros também não costuma ser transparente a nível de recrutamento dos melhores cérebros do país para estudarem fora, também a nível dos gastos que são entregues para esse fundo de bolsa de estudos. Razão pela qual Burkina Faso decidiu construir as melhores escolas no país, ou seja, instituir a Universidade da Excelência para que possa formar os seus melhores cérebros e assim claramente limitar o envio de cérebros para o estrangeiro e assim poupam divisas e farão com que menos cérebros burkineses possam ficar nos lugares, lá nos países em que estudaram. E também aqui já evitar também claramente o desperdício de cérebros, porque muitos dos nossos cérebros africanos que estudaram no estrangeiro, financiados pelo Estado, estão lá fora em empregos precários, estão a lavar chão, estão a recolher lixo, estão a trabalhar nos restaurantes, porque voltam para o país, não têm emprego, voltam para o estrangeiro, não são enquadrados, portanto ficam a fazer trabalhos de pessoas não qualificadas. Nada contra, mas o trabalho da pessoa não qualificada pertence à pessoa não qualificada. Você é qualificado, o trabalho é de pessoa qualificada. Ponto final para a continuação.
Voltando aqui à matéria deste, tema, deste tópico, vale dizer que sim, Angola precisa de empréstimo. Se não fazer dívida, o país vai à bancarrota, vai ao colapso, vai à crise, a coisa ficará difícil. É menos doloroso para os angolanos fazerem dívida, ou seja, para a economia angolana é melhor fazer dívida do que não fazer, porque se não fazer vai faltar dinheiro. Mas numa casa onde não há dinheiro para poder comprar comida e não sei o que vai acontecer, a coisa fica pior. Portanto, é melhor o pai endividar-se para depois, claramente, os filhos comerem. Agora, vamos fazer dívidas com responsabilidade. Como, Joaquim? Faço dívida para investir na economia, ok? Porque aqui o governo angolano precisa de dívida para quê? Para pagar dívidas, fazer dívida para pagar dívida e também para sustentar o Orçamento Geral do Estado, porque o OGE tem um programa, tem um conjunto de atitudes para fazer e vale dizer que o nosso OGE foi chumbado pela oposição. Não é fixe. Eu também aqui fiz o resumo do nosso OGE, não gostei, também não aprovaria o nosso OGE. E, mesmo assim, para ser sustentado, vamos fazer dívidas, ok? Portanto, penso eu que em 2026, 2027, continuaremos a ter dificuldades, de facto, voltarmos a publicar, a aceitar o Orçamento Geral do Estado nesta proporção. Então, s'il vous plaît, então. Ok? Portanto, Angola também precisa de empréstimo para poder aqui financiar a economia. Esperemos nós que a economia angolana seja realmente financiada com base às dívidas que o governo angolano vai fazer. Ponto. O governo angolano escolheu o Japão para poder impedir $1 bilhão. Eu acho que é uma forma de poder aqui diversificar as fontes de empréstimo. Nós, Angola, estamos habituados a buscar empréstimos à Europa, à América, agora decidimos também à África, decidimos agora buscar dinheiro para o Japão, ou seja, é uma fonte de financiamento, ou seja, faça dívidas, mas faça dívidas baixas e em diferentes pessoas. A menos se aquele te cobrar, aquele não te cobrar, tu recebes, tu agora fazes outra dívida para pagar aquele que está a te cobrar. Quando aquele... Entenderam a mágica? Angola faz bem buscar para o Japão, ok? O Japão é um país menor, menos rico a nível de recursos naturais em comparação a Angola, mas o Japão tem aquilo que a Angola não tem ainda, investimento no cérebro dos seus cidadãos. Ponto. Em suma, vamos nos habituando com esses empréstimos, porque até o final do ano vai ser assim, porque Angola, como disse no princípio, precisa de fazer dívida, porque fazer dívidas é menos doloroso do que não fazer para os angolanos, em função do cenário econômico que o governo angolano desenhou para nós durante este ano, e olhando logo para o nosso Orçamento Geral do Estado. Ponto. Se tiveres alguma dúvida em relação ao nosso OGE ou em relação aos empréstimos, aos títulos, a Eurobonds e não só, põe aqui a sua pergunta, se faz favor, que poder responder com muito gosto. E se você é da Sermos Comunidade, claramente lá a discussão pode claramente durar o dia todo se também tiveres uma dúvida. Ponto. Vale dizer que o Ruanda foi agora sancionado pelo Reino Unido, depois de ser sancionado pela Bélgica e pelos americanos, ok? O Ruanda disse que essas sanções ao UK não ajudam em nada. Disse também que é uma interferência aos assuntos internos do país, porque o Ruanda precisa de empréstimos a nível da Europa. A Bélgica já disse que o Ruanda não vai receber empréstimos a nível da Europa. Agora também o Reino Unido disse que não vai receber empréstimo a nível da Europa, ok? A América também, portanto, aqui o Ruanda diz que essas sanções não vão ajudar a resolver o problema do conflito, são acusações infundadas, são interferências à economia e à política ruandesa e atenção que nós, Ruanda, continuaremos a buscar pela solução da guerra, pela solução do conflito na RDC. Ponto. Também o Ruanda disse que vocês estão a acusar-nos, estão a ignorar o Congo, que tem muito mais respostas por responder do que nós, ok? O Congo sabe porque o M23 está a lutar, com quem está a lutar, o que é que está a acontecer por lá, quem são o M23, o Congo sabe dessas questões, mas vocês só nos estão a acusar. Ponto. Eu estava aqui a dizer que no último vídeo, quando comentei a questão ligada à Bélgica, quando sancionou o Ruanda, a Bélgica, do ponto de vista histórico, portanto, o país que colonizou o Congo, Kinshasa, está aqui a defender o seu colonizado e também, claro, a Bélgica importa e exporta bastante ferro da RDC, tem muito interesse na RDC, domina o sistema bancário na RDC, portanto, é o país colonizador. A América olha, portanto, você olha para o Ruanda e olha para o Congo, enquanto economia europeia, quem é que você defenderia? Claramente o país mais rico africano, que é o Congo. O Ruanda tem pouco a oferecer para a Europa, precisa muito mais da Europa do que o Congo. A RDC é vasto, tem muita população, tem recursos naturais, portanto é melhor ajudar aquele país que me vai ajudar do que aquele país que, se eu o ajudar, tem pouco para me ajudar. Em suma, o Reino Unido sancionou o Ruanda porque acusa o Ruanda de enviar soldados
para a RDC, de invadir o território da RDC, por suportar, sustentar a guerra na RDC. Portanto, aqui para o Reino Unido, o presidente Kagame é o culpado pelo conflito no Kivu Norte, no Kivu Sul. Portanto, e para o governo inglês, impossível o M23 conquistar duas províncias neste cenário. O meu grande medo aqui é o facto de que América, a Bélgica, Reino Unido vão se acionando Ruanda. Isso fará com que nos próximos tempos, se o M23 conquistar mais uma província, esses países não hesitarão em enviar soldado e armamento para a RDC e assim esses países aqui também invadirem o Ruanda. E claramente assim espoletar na região austral da África e também na central da África um conflito patrocinado pelo Ocidente, o que poderá claramente empobrecer 3 vezes mais nosso país. Também, claro, aqui também já levantar-se o risco do escalar da guerra e também, claro, da quantidade de congoleses que poderem refugiar para a Zâmbia, para o Ruanda, para Angola, para Congo, para a República do Congo, para o Moçambique e para o resto da África, porque todo o conflito tem as suas externalidades e países vizinhos dificilmente escapam das suas externalidades negativas. Fica aqui, meu irmão, para não perder as análises dos próximos tópicos, porque no momento em que os europeus e os americanos começam a apoiar, a escolher um dos lados em conflitos na África, coisa boa não vai acontecer nos próximos tempos. Por isso é urgente aqui a União Africana, a SADC, qualquer país africano, não colocar o peito à frente e tentar resolver esse problema aqui, porque a coisa pode ser muito pior se aparecer mais um país estrangeiro que quiser aqui agora apoiar o Ruanda, já que a maioria está a apoiar claramente a RDC Congo. Faz o like, se inscreva, estamos juntos no próximo vídeo, que Deus nos abençoe como sempre. Amém.